Amém. Glória a Deus. Queridos, paz seja convosco. Nós estamos muito felizes com Deus. Deus é maravilhoso. E hoje nós continuamos com a série que tem sido bênção para nós, chamado Face a Face. Hoje é a parte 5 e continuamos dentro do próprio tema e aprendendo um pouco mais sobre a importância de percebermos a beleza do Senhor e sermos restaurados de todos os medos de Adão, de toda a fraqueza da carne, porque o amor de Deus, ele tem o poder de nos sarar, animar e nos motivar. Aqui em Efésios 4, versículo 22 diz assim: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e o 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui está uma tarefa muito maravilhosa a ser implantada gradativamente pela graça, que é o despojar-se do velho homem. Isso é algo que já foi feito no espírito, agora é trabalhar na nossa alma, esse hábito que nós tínhamos de andar na mente, de andar na carne, para agora uma nova vida, um revestir-se de Cristo Jesus. Tirar aqueles hábitos antigos, aquela maneira de agir, reagir e pensar, ganhando agora esse milagre de uma mente restaurada e renovada pela graça. O que nós vemos, amados, nesse processo face a face, é que somente a percepção pessoal de Deus pode fazer com que isso aqui que está no papel se transforme em realidade na nossa vida. Olha só, hoje a maioria das mensagens falam de fé, mas não falam de arrependimento. E muitos pregadores até pensam que arrependimento quer dizer culpa. Então o cristão não pode ter culpa, ele já é salvo. Então foi extinto o arrependimento, o sangue, o quebrantamento, para apenas levantar a mão, crer em Jesus. Mas o evangelho de Paulo era arrependimento e fé. E o arrependimento é esse processo necessário, aonde nós deixamos o Senhor nos conduzir para este nível de restauração, porque se nós não percebermos aonde precisamos ser restaurados, aquelas áreas ficarão intactas. O que nós vemos é, somente a percepção pessoal de Deus, unido ao arrependimento, que é esse desejo de ser transformado em certas áreas que o Senhor revela, é que fará com que se descortine a pessoa do Senhor para nós. Aí o que nós teremos? Uma pessoa que percebe o Senhor. Ela tem mais do que informações do Senhor para passar. Hoje uma pessoa não quebrantada, ela pega o microfone e passa informações teológicas sobre Deus, que toca a mente das pessoas, faz ela chorar ou até refletir. Mas quando você tem um encontro real com o Senhor, o Espírito liberado quebranta as pessoas, leva elas ao arrependimento genuíno. Nós vemos que somente quem foi quebrantado gera quebrantamento. Quem foi tocado por Deus libera, junto com as suas palavras, Deus. É muito importante que nós liberemos para as pessoas não coisas sobre Deus, informações sobre Deus, mas liberar o próprio Deus. E quando Deus é percebido, o que acontece se Deus é percebido por você? As tuas palavras sairão com esta percepção. Você liberará nas pessoas uma sede de percepção, não apenas uma sede de informação a respeito. Entende? Cada qual gera igual. Carnal gera carnal, espiritual gera espiritual. O que nós vemos é que pessoas que veem a Deus, elas geram pessoas que querem ver a Deus. E pessoas que aprenderam sobre Deus, falam sobre Deus, geram pessoas que estudam sobre Deus e falam sobre Deus. Ávido do conhecimento vem do mal. Então é uma geração que ouve falar sobre Deus, isso não é o suficiente. Elas vão continuar no pecado, elas vão continuar no mundanismo, elas vão estar na presença aqui de Deus, mas por não ter o seu espírito treinado, o que acontece, amados? Sem temor, sem reverência, com displicência, com carnalidade, sem nenhuma espécie de reverência para com a presença do Senhor. A presença do Senhor passa a não ser percebida. A pior coisa que o pregador pode fazer é não fazer com que a presença do Senhor seja percebida. Isso é muito perigoso.
até os filhos de Satanás se transfiguram em de luz. Tudo que eles dão para as pessoas são conceitos mortos, letra morta. Mas nós queremos uma geração que passou pelo processo do novo nascimento, de fato, e que agora teme e treme na presença do Senhor e gera pessoas que temem e tremem. Quando Charles Finney ficava horas e horas orando, ele saía do seu quarto, as pessoas caíam de joelhos chorando, diziam: eu me arrependo, eu preciso de Jesus, estou desesperado, eu tenho que sair dessa vida. Então, quando nós vemos que esse liberar tão intenso do Espírito, são níveis, é claro, esse liberar tão intenso do Espírito fará com que as pessoas não apenas venham às igrejas e aprendam sobre Deus, mas fará com que elas gemam por uma comunhão cada vez mais profunda com o Senhor. E nós queremos gerar pessoas que gemem por uma comunhão cada vez mais profunda pelo Senhor. Hoje, muitas coisas são dadas como substituição. Entretenimento nas igrejas. Atividades seculares dentro da igreja. Encontros com caráter financeiro, sexual. Coisas que massageiam o ego, como se psicologia apenas, que a psicologia é boa, mas só a psicologia apenas. Então o que nós vemos é que estão substituindo a verdadeira palavra que produz este quebrantamento e essa percepção de Deus por vamos estudar a respeito de Deus de uma forma leve, vamos massagear o seu ego aí e pronto, tá bom. Não, nós precisamos gerar uma geração que tem fome e sede de Deus cada dia mais. Amém, queridos? Olha só, aqui fala do despojar-se. Então são duas coisas que o cristão precisa. Ele precisa sair gradativamente e entrar em Cristo. Sair da carnalidade e entrar numa comunhão cada vez mais profunda com o Senhor. Então tem pessoas que elas estão na igreja há tanto tempo e elas não andaram um passo, elas não saíram para. Eu me converti. Você se converteu do quê? Como que você sabe que se converteu? Porque você sente cada vez mais o amor de Deus essa semana do que semana passada. Você tem mais alegria agora do que semana passada. Você sente a paz do Senhor crescendo no seu coração, o amor pelos perdidos, o interesse maior por Deus e pela palavra. Veja, isso é uma evidência de vida espiritual, de que se está no caminho certo. Porque se a pessoa não está se revestindo de Cristo, das entranhas de Cristo, ela não está se revestindo, ela não está tomando isso, ela não está progredindo. É como você frequentar uma faculdade por frequentar, mas você não está progredindo nas matérias, você não está se envolvendo de fato, você está ali, presente, mas não aprendendo. Então que nós possamos ser essa geração, a geração face a face com Deus, sendo transformados de glória em glória, de fé em fé. Olha só, Lucas 15, 21 diz assim, o filho pródigo falou bem assim, Lucas 15, 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Arrependimento gera convicção, que gera confissão, que gera restituição, que gera tempos de refrigério. Que coisa maravilhosa. Muitas pessoas estão dentro da igreja e estão com depressão, tomando tarja preta. Muitos estão sem paz, sem certeza de salvação, porque elas não passaram pelo processo do arrependimento. Por esse convencimento do próprio Espírito, não de ouvir de fora, mas de trabalhar dentro, do testificar do Espírito dentro. Isso é maravilhoso. Olha, queridos, arrependimento gera convicção. Eu não quero mais essa vida para mim. Chega. Não quero mais um dia sequer essa mesmice. Convicção. Isso gera confissão. Chegar no Senhor, Senhor, olha, a coisa é séria. Eu quero uma mudança de vida, uma mudança de mente. Isso que está aqui no papel eu quero na minha vida. Eu quero sair dessa situação e estou falando sério e estou em oração, em madrugada, em jejum. Estou me entregando. Isso é confissão. A confissão vai gerar restituição. Ou seja, a pessoa que confessa vai ser tão impactada que ela vai isso vai começar a afetar os relacionamentos dela com Deus e com as pessoas. Restituição. Aquilo que ela estava sendo áspera, ela vai começar a ver isso como uma coisa séria. Ela vai restituir o carinho, o diálogo. Ela vai restituir para as pessoas aquilo que ela estava devendo, porque ela vai começar a perceber isso, amém? Restituição. E a restituição vai
produzir o quê? Uma atmosfera de paz. Olha o que diz lá em Atos 3,19: arrependei-vos para que venha tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Você sabe quantos cristãos que não têm refrigério? Pastor, estou angustiado. Pastor, ele está sempre angustiado, ele está sempre abalado, ele está sempre abatido. Por que ele não passou por esse processo? Ele não passou por este trabalhar da graça nas feridas da alma. Ele não confessou, ele não lidou, ele sentou ali e deixou a coisa seguir como é. Não, amados, há um processo saindo cada vez mais, convencido, porque há um convite do Senhor para inclinar o coração. Isso foi oferecido e essa pessoa está tomando a graça em oração, está saindo da esfera do amor ao pecado. Amados, muitas pessoas creem em Cristo, mas não creem em Adão. Você precisa crer em Cristo e crer em Adão. Sabe por quê? Porque Cristo veio te restaurar dos efeitos da queda de Adão. Muitos pregadores, eles pregam como se não tivesse ouvido uma queda. Só pregam em promessa, bênção e vitória, como se a pessoa tivesse chegado lá e agora é tão simples. Mas se nós não tratarmos toda essa complexidade dos estragos que a queda produziu no homem e explicar direitinho quais são as áreas que devem ser restauradas, essa pessoa ficará sem fé. Então há o quê? Uma esfera de amor ao pecado na nossa carne, e isso aí tem que ser tratado. Olha só: foi-me concedido sair cada vez mais dos resíduos da queda, e estou convencido que Deus é melhor que tudo isso. Há pessoas, amados, que estão eternamente sentadas na igreja, com os seus demônios de estimação, com os seus hábitos costumeiros, e não largam. Sabe aquela zona de conforto? Eu quero a bênção, eu quero isso, mas não há uma mudança na renúncia, nas áreas em que elas estão realmente fora da palavra. Aquilo ali permanece. A pessoa mês após mês, ano, a pessoa está 30 anos na igreja, inalterado em áreas em que são tão evidentes que são de Adão e que interrompe o quê? Uma pessoa que aceita o pecado, que diz lá no Salmo 66, 18, ela ora, não consegue crer e não consegue receber. É muito importante que nós possamos ser sinceros com o Senhor. Senhor, sonda-me, vê se é em mim algum pecado, né? Sonda-me, Deus, vê se é em mim algum pecado, alguma área em que eu estou dando mole. Porque às vezes, amados, a Bíblia diz um exemplo: maridos, não sejam ásperos com suas esposas, para que sua oração não seja interrompida. Um exemplo. Isso não pode passar batido, está na palavra. Mulheres, sejam submissas ao marido. São coisas assim tão básicas que a gente começa a perceber isso. Filhos que são rebeldes aos pais e que se sentem hiper, ultra, mega confortável de entrar na igreja, semana após semana, mês após mês, gritando com seus pais e absolutamente não tratando isso, não vendo isso como um pecado, como que se criasse uma barreira, não entre Deus e eles, porque Deus perdoa, mas entre a pessoa e Deus, não percebe a Deus. Muitas pessoas na igreja, amados, se tornam monótono e chato, ele não percebe a Deus. Por quê? Porque existem áreas na vida dele que ele está teimando. E aí ele começa a pensar que a igreja está fria, que a pregação não está falando, que ele não está sendo abençoado por culpa da igreja, quando na verdade existem áreas em que ele está ali dando mole para o inimigo roubar a fé dele. Ele está ali girando em círculo na mesmice. Quantas pessoas que no deserto culpavam Moisés, culpavam Deus, quando as atitudes deles eram atitudes que já tinham sido ditas pela palavra: abra mão disso. E uma coisa maravilhosa, irmãos, é que quando nós lemos a palavra não há julgo, porque essas coisas que Deus nos manda abrir mãos são coisas que Ele mostra que está plenamente possibilitado pela ajuda e assistência do Espírito Santo. Não é uma coisa assim, não, o mandamento do Senhor não é pesado. Tudo aquilo que o Senhor pede para nós nos desligarmos e retirarmos e abrirmos mão, nós entramos em oração, o Espírito Santo vai lá e nos ajuda. É totalmente possível, Senhor. É coisa satânica dizer que o Evangelho é pesado, é chato, é enfadonho, que o Evangelho é monótono e que exige de nós coisas que nós não conseguimos. Isso é mentira do diabo. O Evangelho quer nos libertar de coisas que estão nos escravizando, nos limitando para uma vida abundante, perfeita, feliz, de vitória completa. Então, escravidão não é em Cristo. Escravidão é justamente deixar com que essas coisas permaneçam quando elas podem sair.
Elas podem sair. Então nós vemos aqui o Salmo 19:14. Que os pensamentos secretos do meu coração, que a meditação do meu coração seja agradável diante de ti, Senhor. Salmo 19:14. O que o Senhor me está dizendo? Que há uma esfera de crescimento proposto, há níveis e níveis, uma vida a ser ganha, em que nós teremos tanta liberdade que seremos livres até no pensar no secreto do nosso coração. Até ali Satanás não terá nenhum espaço. Até ali seremos de fato livres para sermos bons. Já passou? Até nos pensamentos secretos não haverá nada do que se envergonhar. Até no desejar, no pensar, no lidar com as situações, não haverá maldade oculta, não confessada, não tratada. Veja que coisa maravilhosa. Então existe uma restauração profunda proposta pela graça, uma restauração muito abrangente, e que as pessoas não percebem isso, a não ser que elas comecem a ficar face a face com Deus, e aí elas vão tratando isso aí. Se não elas vierem numa igreja e só estimula elas a trabalhar para Deus ou buscar a bênção, elas não vão ser tocadas nessa necessidade. É só quando elas são treinadas pelo Espírito a ficarem diante de Deus e buscarem a Deus com seriedade, que elas começarão a perceber essas áreas que precisam ser tratadas. Que maravilha! Então, entrando cada vez mais na dimensão da nova vida sobrenatural, há uma nova vida. Uma vida que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há muitos cristãos que eles estão sob pressão, sob estresse profundo, e eles pensam que isso é vida cristã, mas eles não passaram pelo processo do refrigério. Eles não passaram pelo processo, não lhes foi ensinado, ou eles não exercitaram corretamente sua comunhão com o Senhor pela graça. Estão debaixo de culpa, de condenação, de medo, estão debaixo de escravidões psicológicas, traumas. É triste, amados. Toda aquela bagagem de Adão continua ali sobre eles, aquele peso antigo. Eles não saíram, eles não foram convencidos pelo Espírito Santo, eles não chegaram ao descanso, que diz lá em Hebreus 4, que quando nós cremos, nós somos conduzidos ao descanso do Senhor. Olha, o cristão que tem paz interior, que tem descanso, a Bíblia diz que ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. E você não sabe quantos cristãos que estão às vezes sorrindo, conversando, mas que eles estão num turbilhão, e eles não sabem como sair, e eles estão angustiados, eles estão aflitos, eles estão com medo, eles estão constantemente bombardeados pela depressão, e eles não sabem que a paz pertence a eles, a alegria pertence a eles, a liberdade pertence a eles. Tempo de refrigério, se eles fizerem direitinho a tarefa de deixarem a graça trabalhar no coração e se expor mesmo à graça, eles chegam a esse tempo de refrigério. Nós não devemos parar até chegar nesse tempo de refrigério, e depois que chegar no tempo de refrigério, manter o tempo de refrigério. Então, o cristão que não chega no tempo de refrigério é porque ele não está face a face com Deus. A sua vida é religiosa, a sua oração é religiosa, e o seu culto é religioso. Porque se nós acharmos a Deus, nós acharemos esse descanso também para nossas almas. E encontrareis descanso para vossas almas. Então há uma dimensão sobrenatural, por mais difícil que pareça. Nós vemos cristãos na igreja primitiva que eram cerrados ao meio cantando louvores, eram queimados, eram jogados na arena e morriam. Que ânimo, que alegria sobrenatural é essa? Está vendo? Há uma alegria sobrenatural que independe das situações. Tem cristão que pensa assim: se tudo estiver dando certo, aí eu estou feliz e em paz. Não, Deus ele nos dá uma alegria, uma paz, independente dos fatos. Não que os fatos não serão resolvidos, quero dizer que nós não podemos depender dos fatos das pessoas. Eles falam assim: se meu marido me tratasse bem, eu seria feliz. Se não sei coisa acontecesse, eu teria paz. Entende? Ela sempre está achando que alguma coisa fora vai acontecer. Não, é um trabalhar da graça dentro, que vai produzir essa estabilidade da pessoa conseguir ter uma alegria importada do céu, bem no meio da aflição, bem no meio da perseguição. Ela é sustentada com o maná escondido. E muitas pessoas não sabem que isso pertence a eles, e passam uma vida cristã inteira sem paz, sem saber que a paz pertence a eles. E quando nós estamos em paz, nossa fé começa a crescer. Quando nós estamos em paz, nossa saúde começa a melhorar. E quando nós estamos em paz, nós conseguimos até cultuar a Deus melhor. Veja, Salmo 51:12
Salmo 51, 12. Que Deus nos ajude, queridos, a não interromper o processo da graça, mas prosseguir. Por mais difícil, tem dias que parece que eu não sinto nada, que eu vou ler a Bíblia, não entendo nada, não importa, eu estou me entregando, eu estou buscando. Mas eu estou buscando, meus sentimentos não mudaram, mas eu continuo buscando. Amados, a perseverança é importante. A perseverança é importante. Não espere que apareçam frutos imediatos. Continue regando a semente está germinando. O processo de germinar da semente é um processo necessário. Muitas pessoas não têm essa perseverança. Eles começam, Deus não está me ouvindo. Eu já fiz a campanha, Deus não me deu. Eles são de curta duração. Mas nós somos daqueles que perseveram, não daqueles que retrocedem. Salmo 51, 12 diz assim. Salmo 51, 12, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Queridos, só Deus mesmo. Só Deus mesmo para devolver aquilo que Adão perdeu. A alegria da salvação. As pessoas não têm alegria de buscar a salvação. Para elas é um tédio. Você fala para elas na igreja, parece que está chamando ela para um funeral. Elas não têm alegria de buscar aquilo que pertence à salvação. A alegria da salvação, quando Davi pecou, ele perdeu isso. Ele ficou morto espiritual. Ele não tinha mais ânimo. E aqui ele pede um coração voluntário. Amados, como nós precisamos de um coração voluntário. Um coração animado para as coisas de Deus. E quando nós vamos percebendo a Deus, pequenos relances, pequenos começos da percepção de Deus, isso vai impactando a nós e vai nos motivando. Você vai ver que a pessoa não é forçada aí na igreja, na Bíblia, mas à medida que ela vai percebendo a Deus, isso vai se transformando num prazer, numa alegria, num privilégio, sabe? Mas temos que pedir: Senhor, torna a dar-me. Eu sei que o Senhor já me deu o Espírito Santo no meu espírito, mas me faz crer nisso. Me faz, olha o que o salmista estava dizendo, e nós recebemos isso, eu creio, um espírito voluntário. Amados, como é gostoso a pessoa que recebe o espírito voluntário. Ela está sempre animada, pode estar o tempo ruim, pode estar o que for, o dia mau. A carne dela está abatida, mas ela está animada, animada sobrenaturalmente. Ela está sempre motivada para honrar o Senhor. Ela está motivada para ganhar almas. Ela está motivada para interceder. Ela está motivada para evangelizar. Deus, isso é um milagre, amados. Isso foi perdido na queda. Você não pode procurar isso em você, mas ore e diga: Deus. Porque olha o que diz aqui 1 Crônicas 29, 18. Só Deus. 1 Crônicas 29, 18. Olha lá. É só Deus que pode nos manter assim, amados. A tendência ser humano é ele esfriando, desmotivando, avacalhando, desanimando. Trancos e barrancos. Sabe aquele cristão, aquele crente cascudo? Vai ficando, sabe, naquela mesmice, vai se conformando, vai parando. 1 Crônicas 29, 18 diz assim: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do seu povo e encaminha o seu coração para ti. Só Deus que pode conservar esses intentos, essas disposições, esse ânimo. Está desanimado? O Senhor me anima agora. Senhor me anima, porque 1 Crônicas 29, 18, é o Senhor que inclina meu coração para a Bíblia, para ti, para o culto. Me motiva, me anima, Senhor. Eu me recuso a estar desanimado. Sabe, porque é um demônio, amados. A frieza, a preguiça, esse desânimo, a pessoa, o pior não é o desânimo, o pior é a pessoa aceitar o desânimo e não lutar contra o desânimo. E quanto mais, sabe que o começo é bem difícil, está buscando a Deus, não está percebendo nada, né? Só tem, o nível de carne está bem alto, né? Então o começo é muito difícil. À medida que começa a perceber a Deus, a sua consagração, o seu culto para Deus, aí vai ficando mais fácil. Agora, quando você não percebe a Deus, amados, e mesmo assim você persevera, isso honra a Deus. Então todo o começo é com muita dificuldade. Muita dificuldade. Que Deus nos ajude, 1 Crônicas 29, 18, a estarmos sempre motivados sobrenaturalmente. É coisa mais linda, queridos, é ver tudo contribuindo para que a pessoa deixe, como José, o Senhor, porque foi preso por obedecer a Deus. Daniel podia ser morto,
tudo cooperando, sabe? O sistema inteiro, a carne, o mundo, o diabo, as pessoas à sua volta, vai, Jó, amaldiçoa o seu Deus, está cheio de vida em cima e embaixo, morre, tudo conspirando contra, e você vê a pessoa ali, sobrenaturalmente mantida, não, eu vou ser fiel, não, vou perseverar, não. Mas você ajudou lá a igreja financeiramente e não veio nenhum retorno, não, mas eu vou continuar. Não, mas você foi no culto lá e olha a luta que você passou, não, mas eu vou continuar. É maravilhoso, amados, quando Davi voltou para casa e viu toda a sua casa queimada, sua família tinha sido roubada e levada, saqueada, todos os seus bens, Davi podia dizer, não, Deus não dá, eu desanimo. Ele se animou no Senhor, foi atrás e pegou tudo de volta. Então a vida é uma questão de restituição. Em Adão foi perdido muita coisa, amados. O homem, nós somos uma nação despojada, existe uma vida proposta, existe coisas tremendas da graça a ser entregue, e nós precisamos ter ânimo para buscar. Você sabe o que o diabo faz? Ele nos deixa desanimados para não buscar. Deus quer dar, mas a pessoa está tão desanimada, porque hoje nós vivemos uma geração tão distraída e desanimada, que não tem nem força para buscar Deus, né? Não tem nem força para vir na igreja e ler a Bíblia. Mas vamos orar para que Deus não só nos motive, mas através da nossa intercessão, da nossa imposição de mãos, venha motivar as pessoas, gerar uma geração perseverante. Coisa mais maravilhosa, amados, é você gerar uma geração bem disposta, gerar um povo bem disposto ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.